Boa noite. Problemas no trânsito do bairro São Cristóvão pautam grande expediente do vereador Fernando Rigon. Nossa grande preocupação que é o grande número de retorno à esquerda, possíveis retornos à esquerda, com isso trancando o trânsito, né? Além disso, nós temos o grande número de semáforo. Legislativo promove debate sobre impasse entre Sindicato dos Comerciários e empresa Avan. Para que um ponto de equilíbrio possa ser encontrado e que novos empreendimentos possam ser estabelecidos na cidade, gerando emprego, gerando renda. E o vereador Matheus Vesp é o autor de uma moção de repúdio ao posicionamento do sindicato. Nós não podemos falar, por exemplo, em defesa dos empregos dos trabalhadores, se porventura nós nem temos ainda empregos, como é o caso da empresa Avan. A situação do trânsito em Passo Fundo pautou o grande expediente da plenária de ontem. O orador foi o vereador Fernando Rigon. O bairro São Cristóvão foi o primeiro citado pelo parlamentar. Ele criticou o excesso de lombadas, semáforos e conversões na Avenida Presidente Vargas. O grande número de equipamentos foi apresentado em um estudo feito pelo seu gabinete. Podemos trazer aqui a nossa preocupação em relação ao trânsito da Avenida Presidente Vargas. Apresentamos um levantamento desde a 7 de setembro até a rua Itapetininga, que é a entrada da Planaltina. E nossa grande preocupação, que é o grande número de retorno à esquerda, possíveis retornos à esquerda, com isso trancando o trânsito, né? Além disso, nós temos o grande número de semáforo, nós temos um grande gargalo, que é a região ali da Planaltina, da entrada da Planaltina, que ela é complexa, né? Nós temos questão da Brigada Militar, entre o CECI e a Brigada Militar, que também, nos horários de pico, nos causa uma grande preocupação. E a outra é essa grande número de sinaleiras, né, de semáforos que tem aqui em relação a Padre Valentim e a entrada da IMED ali, né? Então nós temos uma grande preocupação, colocamos números, colocamos a quantidade que tem, colocamos nossa preocupação em relação aos retornos à esquerda, que é proibido, né? E isso tem nos causado preocupação. Mostramos fotos, né? Dizendo assim de que o que a gente está pedindo são alterações pequenas, necessárias e que ela não pode só estar embasado no novo shopping que vai demorar 6 meses. Fernando Rigon também pontuou que as demandas são antigas e diversos legisladores já procuraram soluções. Nós não temos essa preocupação de que apontar quem é o culpado. Nós queremos a solução, né? Porque eu sempre digo, quando nós somos eleitos, as pessoas depositam uma certa confiança. E essa do trânsito é uma que foi sempre um pedido, foi sempre uma cobrança muito grande, porque diziam que os vereadores da legislatura anterior não tinham feito nada, né? E quando a gente chega aqui, a gente fica que não é bem verdade. Eles também fizeram os pedidos, eles também encaminharam suas indicações. Não houve atendimento pelo executivo, por entender que talvez não seja necessário ou não dá essa importância. Nós estamos tratando da segunda via mais importante da cidade, que ela hoje, torna, segundo o levantamento do próprio secretário, são 14 mil veículos por dia, né? Então isso nos preocupa muito. Eu uso a rodovia, a rua, pela parte da manhã, são 7h15 da manhã eu saio de casa e já está com um fluxo que tu consegue andar 15, 20 por hora. Então assim, não é só mais o problema que existia antigamente, que o horário de pico. Hoje todo horário é preocupante. E eu sempre digo, né, que nossa economia ela é muito voltada aos municípios da região, né, que tem por base a saúde, a educação e mesmo o comércio, Passo Fundo. Então se nós temos dificuldade de andar na principal via da cidade, imagina as pessoas que vêm de fora. Então nos preocupa, porque eu sempre digo, nós somos vereadores regionais, né? Representamos uma região, porque cada ação que fizermos em Passo Fundo, ele vai dar reflexo em Marau, Erechim, Carazinho e demais cidades. Ainda durante o espaço do grande expediente, o parlamentar falou sobre o uso do estacionamento rotativo próximo ao Parque da Gari. Ele solicitou um pedido de informações sobre o número de usuários da área azul, já que, segundo ele, a medida prejudica os trabalhadores daquela região. Eu mesmo, quando vou ao centro da cidade, eu sempre deixava o meu carro na 7 de setembro ou mesmo no estacionamento da Feira do Produtor. Sempre tinha lugar, sempre era bem-vindo. Hoje, com a área azul,
está vago. Mostramos fotos aí onde não há mais do que 2, 3 veículos estacionados nessa região. Então mostra de que foi um investimento errado, que foi uma avaliação errada e nada mais do que rever essa avaliação e voltar ao estacionamento. Os servidores do INSS, por exemplo, que trabalham no INSS, eles têm hoje que deixar seu carro na Minas Gerais ou até muito mais para baixo, tendo um estacionamento lá com rotatividade, com vaga para todo mundo. Então, assim, trouxemos também, porque já levamos esse assunto ao Executivo, mas é a nossa obrigação, como colegas e como representante do povo, trazer esse assunto à tribuna também. Então, hoje foi um dia dedicado ao trânsito de Passo Fundo. Nossa preocupação, talvez seja uma das maiores preocupações, depois da segurança pública, é o trânsito, né? Então, acho que fizemos nossa parte hoje como vereador, como representante do povo. Chegou na Câmara de Vereadores o projeto de lei para reduzir as despesas do Poder Executivo. O texto prevê a extinção de 10 cargos em comissão e 15 funções gratificadas, o que irá gerar uma economia de R$ 660 mil por ano. Esta é a terceira reforma administrativa implementada pelo prefeito Luciano Azevedo ao longo de seus 2 mandatos. E agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e retorna com outras informações do Parlamento Municipal. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Para você ser aprovado no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima! Aprovado! O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovado! Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tá dentro. Bem. Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovado! No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem, aprovada! Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovado! Vem o próximo. A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Aprovado! Todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça eleitoral. Vem pra urna. O programa Vacinação em Casa para imunizar idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção iniciou na segunda-feira junto com a campanha contra a gripe. O atendimento pode ser solicitado pelo telefone 3046-0153. O serviço está disponível nos turnos da manhã e da tarde. Desde que a empresa Avan demonstrou interesse em se instalar no município, iniciou a discussão sobre a possibilidade do comércio abrir em feriados. Por isso, a Câmara de Vereadores promoveu o encontro. Hoje, a legislação municipal prevê o fechamento dos estabelecimentos em apenas 3 feriados anuais: Natal, Ano Novo e Dia do Trabalhador. Porém, a última convenção coletiva do Sindicato dos Comerciários apontou para o fechamento em 7 datas, mas a empresa somente confirmaria a sua instalação caso paralisasse as atividades nos 3 feriados previstos na lei. Para o presidente do sindicato, o debate deveria estar concentrado na luta histórica dos trabalhadores para ter dias de descanso assegurados, mas reforçou que a entidade não é contrária à vinda da Avan. O sindicato é favorável à vinda de empregos, sem dúvida nenhuma. A economia, o comércio, o mercado, todo mundo vai ganhar com geração de emprego. A polêmica é as regras que estão querendo ser discutidas aqui. É essa a polêmica que está acontecendo. Ele só se mexe numa negociação onde os comerciários têm que ganhar alguma coisa, né? Então, os comerciários, uma assembleia
expressiva, né? Deu 183 comerciários, votaram que para discutir domingos e feriados tem que vir uma proposta. E até agora só está na ilusão, quem sabe, uma proposta da empresa A, empresa B. E nós estamos discutindo ao contrário. O Sindilógico, que é o representante dos empresários, tem que vir para o sindicato, vir para a mesa, apresentar uma proposta de ganho, de aumento real para o trabalhador, e aí a gente começa a discutir calendário. Para Tarciel, a abertura das empresas em feriados também implica em inúmeros obstáculos para os funcionários, como o transporte e a segurança. Além disso, ele afirma que modificar a regra apenas para uma empresa prejudicaria os demais empresários que respeitam o acordo. Não é o poder econômico que vai dizer que pode abrir o horário que ele quer. Aí aquele seu João, Dona Maria, que tem comércio há 40, 60 anos em Passo Fundo, que tem 1 ou 2 funcionários, eu vou tratar ele diferente dos demais? A nossa regra é clara, todo mundo aqui vai ter o direito de abrir as portas no mesmo horário, nos mesmos dias, pagar o mesmo salário, tudo isso. Nós não podemos dizer 2 pesos e 2 medidas, quer dizer, eu tenho dinheiro, eu posso ficar mais tempo aberto, e o concorrente que não pode vai fazer o quê? Nós somos contra isso, as regras são gerais. Regra tanto para os comerciários, também para os comerciantes, né? Então, o sindicato é bem tranquilo nisso. Queremos regras iguais para todo mundo, não que tenha um poder aquisitivo, olha, eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, eu pago e o outro não consegue pagar, não consegue se desenvolver e aí acaba fechando por uma política que o sindicato é contrário. O vereador Márcio Patucci, proponente do encontro, também falou da importância do seguimento das leis. Ele ainda frisou que a Câmara está cumprindo seu papel de promover o diálogo. O trabalho da Câmara de Vereadores é fazer uma intermediação para que todo e qualquer novo empreendimento na cidade possa ser idealizado. Por isso que nós chamamos tanto sindicatos comerciários quanto sindicatos lojistas para que um ponto de equilíbrio possa ser encontrado e que novos empreendimentos possam ser estabelecidos na cidade, gerando emprego, gerando renda, claro que observando a lei, observando as convenções, mas dentro de uma razoabilidade possível. E diversos outros parlamentares participaram do debate, entre eles o democrata Patrick Cavalcante. Ele é autor de um projeto que busca assegurar o livre funcionamento do comércio. Cabe à Câmara de Vereadores legislar sobre o horário livre do comércio, tanto que é uma lei de 64, em 94 ela sofreu uma emenda e em 2000 ela sofreu sua última emenda aprovada por esta casa com o apoio do Sindilojas de Passo Fundo. É uma lei vigente há 18 anos. O que nós fizemos? Como é uma lei que tem é uma lei com 2 emendas e dessas 2 emendas, na última de 2000 ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade parcialmente, nós protocolamos um projeto de lei deixando muito claro, excluindo as outras legislações e deixando muito claro que o horário de funcionamento do comércio de Passo Fundo ele é livre. Ponto. Agora, a questão trabalhista, a lei trabalhista prevê, então, numa lei federal, de que os acordos coletivos e convenções coletivas sobrepõem as leis municipais. Nós deixamos o horário livre em Passo Fundo. Agora nós esperamos que haja uma negociação por parte do Sindicato dos Comerciários com a empresa Avan. Já o vereador Evandro Meirelles frisou a necessidade de a empresa enviar uma proposta formal ao sindicato. Hoje, nessa reunião, nós ficamos sabendo, através do presidente Tarciel, que até agora as lojas Avan não trouxe uma proposta formal para que haja uma negociação entre sindicatos comerciários e as lojas Avan. Mas, assim, nós, como vereador representante do povo, nós estamos aqui apoiando para que haja um bom senso entre o sindicato, entre lojas Avan e, claro, para que venham as lojas Avan para Passo Fundo, aonde vai trazer aí geração de emprego e renda para a nossa cidade. Sempre nós somos abertos porque são 14 feriados do país e o sindicato só tem 7. Quer dizer, onde é que nós somos intransigentes aqui? Nós só queremos, para ganhar, toda vez da negociação, um lado cede, outro ganha e é uma troca. Então nós temos 14 feriados, né, 13 a 14 feriados, depende do estado, e nós já só temos 7. Onde é que nós somos intransigentes aqui? Para dar prosseguimento ao diálogo, o vereador Márcio Patucci deve convocar outra reunião. Desta vez com a participação do Sindicato dos Lojistas e de representantes da Avan. A data será definida nos próximos dias. E ainda sobre este assunto, o vereador Matheus Vesp protocolou uma moção de repúdio ao posicionamento do sindicato. A minha opinião sobre esse tema é bem clara. Sou contrário à sindicalização dos trabalhadores. Primeiro ponto, uma questão
ideológica, uma posição ideológica minha, até porque nós temos vários países que não defendem, não incentivam a sindicalização de funcionários, porque isso acaba sendo muitas vezes um atraso. Não há necessariamente uma ligação entre os direitos do trabalhador e a sindicalização do trabalhador, são coisas distintas. Nós podemos muito bem estimular direitos trabalhistas sem exaltar os sindicatos. Eu acho que esse é um primeiro passo que deve ser abordado nessa discussão. Claro, nós não podemos falar, por exemplo, em defesa dos empregos dos trabalhadores se porventura nós nem temos ainda empregos, como é o caso da empresa Van. Como que nós podemos argumentar sobre, por exemplo, a defesa dos direitos das pessoas que porventura irão trabalhar na empresa Van, se essa empresa nem se instalou na cidade? E não se instalou na cidade exatamente por uma postura do sindicato. Para que nós possamos ter trabalhadores, nós precisamos de empregos. Para que nós possamos ter empregos, nós precisamos dos empresários. E para que nós tenhamos empresários, nós precisamos de livre iniciativa. E é exatamente essa livre iniciativa que está sendo tolhida pela postura do sindicato. É uma postura ideológica, nós respeitamos no sentido ideológico, não que concordamos com essa interpretação, mas respeitamos, afinal, nós vivemos num Estado democrático e plural, em que as ideologias são das mais diversas conotações, mas acreditamos que essa ideologia está emperrando um princípio constitucional que é o da livre iniciativa e, consequentemente, trazendo um atraso para a sociedade passando como um todo. Nós não podemos, é claro, sacrificar o interesse público coletivo, que se manifesta vastamente, não apenas nas redes, mas em diversas conversas, com diversas pessoas nas ruas da cidade, e colocar em primeiro lugar o interesse do sindicato, sob pretexto de que com esse interesse estará resguardando o interesse do trabalhador. Já o vereador Saul Spinelli é contra a moção do colega. Ele defende que a entidade está adequada às leis nacionais. O sindicato está respeitando a lei. Em 1947, a CLT, as leis trabalhistas, já preconizavam essa questão de convenção do sindicato para decidir junto com os empresários. A reforma trabalhista, ela é clara. Ela diz: o acordado sobrepõe ao legislado. Nós temos 7 feriados, porque as outras datas já estão preconizadas, podem abrir, tem toda a legislação. Os 7 feriados podem abrir desde que tenha acordo entre patrão e funcionários. Você quer mais democracia que isso? Isso tem funcionado até hoje. As lojas Graziotin, que é a terceira empresa entre as 10 que mais contribui em Passo Fundo, as lojas Graziotin, e que tem renome nacional, inclusive é uma SA, está na Bolsa de Valores. A Graziotin tem convenção, respeita a convenção com o Sindicato dos Comerciários. E tem, inclusive, entre auxílio alimentação, piso mínimo de R$ 1.400 e outros benefícios. Nós temos aqui outras empresas que foram feitas convenções com participação de lucros e resultados, com comissões para os funcionários, com plano de saúde e odontológico, com auxílio creche, horas extras de 50% a 100% conforme convenção ou acordo coletivo, plano de carreira, auxílio educação, seguro de vida, cesta básica e vale alimentação. Tudo isso, algumas mais, outras menos, tudo acordado com o Sindicato dos Comerciários. Ora, Saul, tu é a favor que a Van venha? Todos nós somos a favor que a Van venha. E a Van vai vir. Já está com um projeto protocolado na prefeitura, sendo analisado para ser feita a construção. Então, eu respeito o doutor Matheus Vespe, mas não só acho que é assim desnecessário aprovar uma moção dessa, como eu acho um ato de imprudência e irresponsabilidade do parlamento se aprovar. Por quê? Porque nós estamos vendo o sindicato conversar com a Van, conversar com o José de Melo Freitas, o sindicato conversar com a prefeitura, o sindicato conversar com a Câmara, e daqui um pouquinho vem alguém querer apagar um incêndio com gasolina. Então vamos respeitar um sindicato que tem há muitos anos aí contribuído, eles têm a opinião deles, os empresários têm a opinião deles, o acordo faz com que a cidade cresça. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Fique agora com a reprise da sessão plenária de quarta-feira. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.